Olá pessoal, tudo bem? A gente quer falar um pouco sobre o conceito de função, que é o tema central do nosso curso, e a gente quer começar discutindo um pouco a evolução histórica desse conceito. Da maneira como a matemática é apresentada para a gente, pelos livros, como a gente conhece os temas, a gente tem a sensação de que os conceitos nasceram prontos. Alguém um dia teve uma ideia e falou assim: acho que eu vou inventar o conceito de função. E aí escreve e o conceito exatamente como a gente encontra nos livros hoje. Mas isso não é verdade para nenhum conceito matemático. Todos eles são uma construção humana, né, que refletem as particularidades da comunidade que esteve envolvida naquela construção, e com o conceito de função não é diferente. Então a gente quer trazer aqui com esse vídeo um pouco uma história bastante resumida de como esse conceito foi evoluindo ao longo do tempo. É claro que o conceito de função, as ideias relacionadas ao conceito de função, e aí eu estou me referindo à associação entre elementos, isso está presente desde o início da civilização, né, nos processos de contagem, as primeiras maneiras de se relacionar com isso, mas a gente vai focar mesmo a partir do século XVI, quando isso aparece de maneira formalizada, né? Onde isso aparece de maneira mais sistematizada. Bem, então, como o Michel colocou, a gente vai fazer esse resgate histórico para entender como que a gente chegou nessa definição, que a maioria dos livros apresenta para a gente hoje em dia, acerca do conceito de função. Talvez valha a pena a gente parar um minutinho agora, cada um de vocês refletir um pouco o que é a função para vocês, qual a definição de funções que vocês trabalham na sala de aula. Pensa um pouquinho sobre ela. E aí a gente vai ver agora nessa linha do tempo, que começa lá com os estudos de Galileu e Kepler, em 1560, como que as ideias que eles tinham em mente a respeito do que é função são bem diferentes do que a gente apresenta hoje em dia nas salas de aula, pelo menos o que é apresentado na maioria dos livros didáticos que a gente utiliza. Então, no estudo de Galileu e Kepler, eles estavam interessados em investigar e entender como que certos fenômenos naturais aconteciam. Então, Galileu muito focado em entender fenômenos relacionados com a física, com a mecânica, e Kepler fazendo estudos relacionados com problemas de gravitação. Então, aqui vale a pena destacar o seguinte: é que a maneira como Galileu e Kepler abordavam esses problemas, faziam a investigação matemática desses problemas, era fortemente apoiada na geometria analítica, que estava se desenvolvendo naquela época, principalmente graças a Fermat e Descartes. Então, avançando na nossa linha do tempo, a gente chega nos anos 1640, período em que Newton e Leibniz estavam desenvolvendo os conceitos relacionados ao cálculo diferencial integral. É interessante a gente destacar aqui o seguinte, que Newton e Leibniz estavam fazendo os estudos dele muito baseado em propriedades geométricas das curvas, que seriam os gráficos das funções. E o termo função foi empregado por Leibniz pela primeira vez. Ele foi o primeiro a utilizar esse termo em 1673. E ele usou esse termo função para designar o quê? Objeto geométrico que era tangente associado a uma curva. Então, os estudos que eles desenvolviam eram fortemente baseados em interpretação geométrica e propriedades satisfeitas por curvas no plano. Bom, então a gente avança mais um pouquinho na nossa linha do tempo e a gente chega aos estudos de Bernoulli, que foram realizados por volta de 1720. É interessante chamar a atenção aqui que, nesses estudos, Bernoulli estava interessado ainda em investigar o conceito de função, mas ainda muito preso ao aspecto dinâmico, estudar como que os fenômenos se comportavam, entender como que era a dinâmica relacionada aos fenômenos físicos. Mas o que a gente chama atenção nesse ponto, para a contribuição de Bernoulli, é que pela primeira vez aparece na definição de função, no conceito de função, essa relação entre variáveis. Nessa mesma abordagem de Bernoulli, a gente tem uma contribuição de Euler, mais ou menos nesse mesmo período, onde ele acrescenta à definição de função o termo expressão analítica. Então, você entende como função toda quantidade que é composta de qualquer forma
de variável constantes. E aí o Euler acrescenta o termo de expressão analítica para aquelas expressões que eram entendidas como função. Então a gente dá um salto agora para 1800, onde a gente encontra os estudos de Fourier. Fourier conjecturou que qualquer função poderia ser expressa como uma série trigonométrica. Esse é um resultado fundamental que jogou muita luz no desenvolvimento da análise matemática. Quer dizer, você saber que, sob determinadas hipóteses, uma função pode ser representada por meio de funções trigonométricas, na verdade, com uma série envolvendo senos e cossenos. Ele não deu uma demonstração para essa afirmação, mas foi uma afirmação extremamente importante que impulsionou muito o desenvolvimento da matemática. Acho que uma coisa legal de destacar é que até Euler, as funções estavam ligadas a expressões analíticas e, por consequência, elas estavam ligadas a gráficos que eram contínuos. E Fourier, ali por volta de 1820, começou a insistir de que as coisas não precisavam ser necessariamente conectadas, né? Quando você aproxima uma função por uma série trigonométrica, essa necessidade da continuidade começa a perder protagonismo, né? E você ganha outros tipos de função que não necessariamente tem um gráfico suave, como era estudado e assumido até Euler. Ainda nesse mesmo período, a gente destaca as contribuições de Dirichlet, e Dirichlet fez uma separação entre o conceito de função atrelado à sua representação analítica, permitindo também entender o conceito de função em termos da correspondência arbitrária entre números. Então, essa foi uma contribuição bastante importante. A gente destaca aqui também uma contribuição de Cauchy e de Euler, mais ou menos nesse mesmo período, em termos do avanço da notação, onde pela primeira vez se representou função por meio da notação que é bastante conhecida hoje em dia, que é f de x. A gente tem, então, contribuições aí ao longo desse período de Stokes, de Riemann, né, está associado à integral de Riemann, Boole, e chega em 1880, a gente destaca a contribuição fundamental de Cantor. Cantor é um grande teórico da teoria dos conjuntos, e ele traz essa noção geral de teoria dos conjuntos para o conceito de função. Então, dados dois conjuntos quaisquer, diferentes de vazio, você estabelece uma relação entre os elementos de um conjunto A e entre os elementos de um conjunto B, e começa a investigar sobre que condições essa relação seria dito uma função. A gente avança mais um pouco, em 1900 a gente tem as contribuições de Dedekind, de Hard. Dedekind fez a construção do conjunto dos números reais, então uma das construções mais conhecidas que permitem conceber o conjunto dos números reais é devida a Dedekind. Até mais ou menos esse período aí, do início do século XX, algumas coisas que hoje a gente não aceita, não entende como função, eram aceitas pela comunidade, como, por exemplo, uma função nessa época poderia assumir o valor infinito. Se você pensar, por exemplo, na função que a cada x associa o 1 sobre x. Hoje, da maneira como a gente lida com as funções hoje, a gente diz que essa expressão não está definida no zero, porque a gente já tem toda uma teoria sobre limites que permite a gente falar dessa forma. Mas, nessa época, eles ainda assumiam e entendiam que a imagem do zero, por essa função, era igual a infinito. Uma outra coisa que era largamente aceita ainda nessa época é que uma variável se relacionava funcionalmente com outra e ela poderia assumir mais de um valor. Hoje, na definição atual de função, cada variável só pode ter cada valor da variável independente só pode ter uma única imagem. Mas acho que talvez inspirado por essa origem na geometria analítica, expressões como, por exemplo, x² mais y² igual a 1 eram aceitas e entendidas como uma relação funcional entre y e x, apesar da maioria dos valores de x terem dois possíveis valores para y. Então, se a gente avança mais um pouquinho agora, 39 anos, a gente chega no período em que a gente tem as contribuições do grupo Bourbaki. E que contribuição foi essa? Então, esse grupo pegou
o conceito de função que foi trabalhado por Dedekind e por Hardy, ou seja, muito apoiado sobre teoria de conjuntos, e colocou a definição em termos do que é apresentado na maioria dos livros textos hoje em dia. Difundiu essa definição em termos de conjunto, e você pegar um elemento do primeiro conjunto, no caso X pertencente ao conjunto E, e está associado a um único elemento Y do conjunto F. E aí você tem a definição de domínio, de contradomínio surgindo a partir daí. Mas uma coisa importante da gente chamar a atenção, de destacar aqui, é que nessa definição a gente observa que aquela ideia dinâmica, aquela ideia de função associada ao estudo de movimentos, ela foi se perdendo ao longo da história, e acaba que o que a gente tem hoje em dia é uma definição que é muito estática. Então a gente perde essa noção de dinamismo do conceito de função. Uma outra coisa que a gente pode destacar como contribuição desse grupo é também os conceitos de função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Um pouco antes, um século antes, já se falava sobre a função inversa, com a notação f elevado a menos 1, inclusive, mas esse grupo, quando formaliza as coisas em termos da teoria de conjuntos, cunha esses termos de função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Esse movimento foi tão forte, é um movimento que acontece na França, ele foi tão forte que influencia a matemática por todo o mundo. No Brasil, esse movimento chamado de matemática moderna começa a trazer essa formalização para as escolas. Então, hoje, e a gente sente essa herança até hoje, né? Se a gente olhar, por exemplo, os livros do ensino médio, eles apresentam essa definição que o Gladson leu aí, de conjuntos, e rapidamente começa a explorar as propriedades, define o que é função injetiva, o que é função sobrejetiva, o que é função bijetiva, e esse caráter dinâmico sobre o conceito é completamente deixado de lado. E aí tem uma espécie de uma ruptura, porque a gente apresenta a definição dessa forma, em seguida parte para as funções reais, né, e ainda antes das funções reais apresenta, faz aqueles conjuntinhos, né, os diagramas de Venn, faz o diagrama de setinhas para entender o que é função, o que não é função, e aí tem uma ruptura e a gente parte, né, nos livros para poder ensinar as funções reais. E aí parece que tudo que a gente aprende sobre função afim, função linear, função quadrática, função exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas, não tem nenhuma relação com essa definição conjuntista do conceito de função. Então, a ideia da gente trazer esse histórico é uma maneira que a gente para que a gente possa resgatar esse caráter dinâmico, resgatar essa ideia de movimento que o conceito de função traz consigo desde a sua gênese. Então, talvez, num momento da escolaridade inicial, né, se a gente está falando lá do nono ano do ensino fundamental ou do primeiro ano do ensino médio, talvez essa definição aí, baseada na teoria de conjuntos, que é uma teoria muito abstrata, não faça tanto sentido quanto a gente trabalhar os fenômenos e as relações entre as variáveis. Então, naturalmente, a partir do que o Michel acabou de colocar, é interessante a gente olhar como que o conceito de função está situado dentro da Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente traz aí das habilidades que apareciam na base na segunda versão, de abril de 2016, em que a gente destaca que a habilidade consistia em compreender função como uma relação de dependência entre duas variáveis, as ideias de domínio, contradomínio e imagem, e suas representações algébricas e gráficas, e utilizá-las para analisar, interpretar e resolver problemas em contextos diversos, inclusive fenômenos naturais, sociais e de outras áreas. Então, a gente tem, sim, aí a relação com a definição que foi dada pelo grupo Bourbaki, em termos de domínio, contradomínio, conjunto-imagem, a relação entre os elementos de conjuntos, mas a gente também tem essa preocupação em
associar o conceito de função com a interpretação dos fenômenos naturais, ou seja, muito relacionado lá com a origem do conceito de função nos estudos de Leibniz, de Galileu, de Kepler, de Newton. Na versão final de abril de 2018 da BNCC, a gente já destaca aí essas duas habilidades. A primeira é muito parecida com o que estava posto na versão anterior, quer dizer, você está interessado em reconhecer funções, só que aqui tem a novidade já definida por uma ou mais sentenças, como em tabela do imposto de renda, conta de luz, enfim, e suas representações algébrica e gráfica, sendo capaz de converter, ou seja, de transitar entre essas diferentes representações, identificando domínios de validade, imagem e intervalos de crescimento e decrescimento. Já a segunda habilidade diz o seguinte: a gente precisa levar ao estudante a investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização. Uma coisa que é legal a gente observar é que nessa versão de 2018, diferente da versão de 2016, não tem tanta ênfase aos conjuntos e à representação de funções a partir dos conjuntos, mas sim mais com a sua relação com os fenômenos e com a vida, o dia a dia do estudante. Uma outra coisa também para a gente observar é que, assim, essas habilidades dizem respeito ao ensino médio, mas desde o ensino fundamental, as ideias de função já vêm aparecendo, né? Quando, por exemplo, está se ensinando representação de expressões do tipo ax mais by igual a c, para fazer soluções geométricas de sistemas de equações lineares. Quando, lá no finalzinho do 9º ano, começam a aparecer as tabelinhas e perceber os padrões. Então, as ideias que estão conectando, que vão se conectar lá no ensino médio, elas já aparecem de maneira rudimentar, eu diria, desde o ensino fundamental. O que a gente vai ver, e isso a gente já chama atenção para o próximo assunto que a gente vai tratar, é a dificuldade que o estudante tem em reconhecer função olhando para uma tabela, olhando para o gráfico, e de transitar entre essas diferentes representações. A coisa fica muito atrelada à existência de uma expressão algébrica. Então, função tem que ser f de x igual a x ao quadrado, f de x igual a seno de x sobre x. E isso leva a gente a falar um pouquinho sobre os principais distratores. O que seriam os distratores? As principais dificuldades identificadas nas pesquisas científicas que o professor esbarra ao ensinar o conceito de função. Então, quando a gente trata desse conceito de função na sala de aula, quais são as principais dificuldades a serem superadas por parte dos estudantes para assimilarem o conceito de função? Então, a gente tem uma autora bastante importante no que diz respeito ao estudo da pesquisa sobre o ensino de funções, que é a Sierpinska, em que nesse artigo de 1992, no final a gente vai disponibilizar para vocês as referências, ela aponta a dificuldade que o estudante tem em fazer a ligação entre as diferentes representações. É exatamente isso que é destacado na BNCC e é realmente reconhecido como uma dificuldade importante em transitar entre fórmulas, gráficos, diagramas, função descrita por palavras, bem como interpretar gráficos e manipular algebricamente as expressões que definem funções. Um outro distrator que a gente chama atenção, ele é trazido por Ursini e um outro conjunto de autores, que diz o seguinte, que as distintas interpretações possíveis para a simbologia algébrica constituem aspectos que geram dificuldades adicionais a muitos estudantes. Então, quando a gente está estudando função e expressões algébricas, o aluno ele acaba tendo acesso aos termos variável, incógnita, expressão, relação, função, e isso é reconhecidamente uma fonte de dificuldade para entender o conceito. Quando que o x tem o papel de variável? Quando que o x tem o papel de incógnita? Quando que eu estou... Bom, é muito comum na sala de aula a gente dizer, eu vou resolver a função. Vou pegar f de x igual a 0 e vou resolver a função. Quantas vezes a gente não escutou isso? Então, o que a gente destaca nesse distrator é justamente essa dificuldade que tem com as interpretações da simbologia e da notação, de um modo geral, envolvida em função.
Por fim, a gente destaca esse último distrator, essa dificuldade, que também a gente já comentou um pouquinho sobre isso, que é a forte tendência que a gente detecta nos estudantes, e aí talvez isso tenha a ver da maneira como que o conteúdo é apresentado, né, de pensar as funções em termos algébricos, ou seja, muito fortemente apoiado nas expressões algébricas que definem as funções, deixando de lado todo o potencial e a riqueza que a apresentação visual de funções, ou seja, graficamente, pode trazer para a gente. E aí a gente acha que quando a gente agrega a tecnologia ao ensino das funções, a gente consegue reverter um pouco esse último distrator, por exemplo. Porque realmente é difícil a gente trabalhar visualmente quando a gente depende de toda uma construção para poder olhar uma expressão e entender como aquilo seria representado num plano cartesiano, né? Às vezes tem expressões que você só consegue saber a forma do gráfico depois de fazer vários cursos de cálculo. Só que agora, quando a gente adiciona e acrescenta a tecnologia e coloca como um ator ali no processo a calculadora gráfica, por exemplo, qualquer expressão que o aluno imaginar, ele consegue rapidamente visualizar graficamente aquela curva, e aí consegue também, a partir da curva, fazer conjecturas sobre o próprio conceito. Imagina que ele escreva uma expressão como aquela que a gente tinha conversado, tipo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. É uma expressão que envolve duas variáveis. E aí, quando ele olha para o gráfico disso, ele consegue, agora, a partir do gráfico, ter pistas sobre como funciona essa relação entre a variável y com a variável x. Então, como um exercício sobre esses distratores, a gente queria propor essas expressões e que vocês pensassem, né, se quiserem pausar o vídeo, pensassem sobre o papel de cada letra, de cada símbolo matemático em cada uma dessas expressões. O que representa aquele parêntese depois do F ali na letra D? Por que lá, quando a gente está ensinando expressões polinomiais, monômios, binômios e polinômios, no 8º ano, quando a gente bota uma letra perto de um parêntese, significa uma coisa, mas quando a gente está agora representando função, significa outra. Ou seja, como eu comparo a letra D com a letra G? A letra G pode ser uma equação, pode ser uma função. Então, é um exercício mais de reflexão sobre o que significa cada uma dessas letras, com o intuito da gente não naturalizar para os estudantes o significado dessas coisas, né? Não supor de antemão que eles já sabem que as letras mudaram de significado quando a gente está escrevendo determinada coisa. E aí, para a gente terminar o nosso vídeo, a gente queria tocar assim, muito superficialmente em uma teoria que é bastante interessante e bastante profunda, devido a Dubinsky e Harel, tem aí a referência na parte de baixo do slide, em que eles falam sobre pelo menos 3 níveis de abstração. Tem mais alguns níveis aí. Tem um nível anterior à ação, né, que seria o primeiro nível, e tem um nível posterior ao objeto. Mas a gente vai falar rapidamente sobre esses 3 níveis, para que a gente possa entender a maneira com que o estudante se relaciona com o conceito. Então, tem esse primeiro nível, que é o nível da ação, em que a variável x está relacionada com a sua imagem f de x a partir de uma ação que está bem definida e bem explícita. Então, ali no desenho, na caixinha, tem explícito qual é a função, qual é a relação que vai associar a variável x com a sua imagem f de x. Então, a sequência de passos que a gente precisa dar para descobrir a saída, né, a partir da variável de entrada, ela está bem definida e bem clara. Esse nível seria o primeiro nível de entendimento do conceito de função. Eu preciso da expressão para poder dizer quais são as imagens. O segundo nível é um nível de processo onde agora a expressão em si, os passos que eu preciso dar, não importam tanto. Eu sei que ele existe, eu sei que esse processo
existe, mas ele não é mais protagonista. Então, eu consigo trabalhar com o conceito de função sem necessariamente estar apoiado na fórmula ou nos passos algorítmicos que eu preciso dar para definir a imagem. Então, isso está relacionado àquela a ideia da maquininha, né? Entra a variável x, sai a variável y, sem necessariamente a gente saber. Talvez num exercício esse tipo de ideia apareça, sei lá, quando os números estão dispostos em uma tabela e você quer fazer afirmações sobre a função sem necessariamente saber qual é a expressão que gerou aquela tabela. E o último nível e mais abstrato que a gente quer falar é o nível de objeto. É quando agora eu nem me preocupo com qual é a expressão que relaciona as duas coisas, mas eu trabalho com o conceito como se ele, olhando para ele como um objeto em si. Então, aqui eu começo a falar de composição de função, eu começo a falar de outros conceitos mais avançados, como derivada, como integral. Eu passo a somar duas funções, eu passo a dividir duas funções. Então, esse nível é o nível mais abstrato. Então, por que a gente está apresentando isso? Não é que cada exercício só pode estar em um nível desse, mas quando a gente tem isso um pouco mais na nossa cabeça, a gente consegue, às vezes, fazer a progressão de uma maneira um pouco mais suave e não pular etapas, passando de um nível de ação, pegando um estudante que só tem a compreensão de ação e exigindo que ele saiba o que é compor funções. Então, para que a progressão seja feita de uma maneira um pouco mais natural. Bom, pessoal, então é isso nesse vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente, na verdade, foi uma coisa bem rápida. A gente fez alguns destaques, assim, algumas passagens históricas, mas, assim, muitos importantes matemáticos destacados deram contribuições fundamentais para a evolução do conceito de função. Mas o que a gente quis destacar, principalmente aqui, era fazer esse contraponto entre a essência do conceito sendo dinâmica e o que foi ficando e chegando nos livros didáticos, que é algo mais estático. Então, um resgate dessa noção. As referências a gente vai passar para vocês detalhadamente lá no Google Sala de Aulas, que ficaram faltando, só apareceu a referência do Dubinsky e Harel. É isso, pessoal. Um abraço e até mais.